Vai fazer o concurso do Banco do Brasil e não conseguiu estudar toda a matéria? Fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou falar para você algumas técnicas de chute para o Banco do Brasil, para você acertar mais questões na sua prova. E eu vou te falar ainda para quem que serve essas técnicas. Fica comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Leandro Cervantes aqui, Procurador Legislativo Municipal, e nesse vídeo, um vídeo que eu já tinha prometido para vocês anteriormente, eu vou falar para você algumas técnicas de chute para o Banco do Brasil, para você aumentar o número de acertos na sua prova. Então, sem enrolação, vamos para a tela do meu computador e vamos fazer algumas questões aqui também na prática. Então, técnicas de chute para o Banco do Brasil. O concurso está chegando, então eu fiz algumas técnicas aqui para você que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá, algumas premissas básicas das técnicas de chute. Quanto mais você estuda, mais possibilidade de acertar questões com técnicas de chute. E se você está estudando aí para concurso já faz um tempo, então quanto mais você estuda, mais a probabilidade de você acertar as questões que você não sabe com as técnicas de chute que eu vou passar para você nesse vídeo. Depois aqui, não adianta não estudar e querer passar só com as técnicas de chute. Então, as técnicas de chute, na verdade, elas não valem para aquelas pessoas que não estudam e pensam que só com as técnicas de chute vão passar. Isso é uma falácia e você não vai conseguir passar assim. Então, repetindo, vale muito as técnicas de chute para quem estuda. Quanto mais você estuda, mais elas valem para você. Terceira premissa, se tiver certeza da alternativa correta, então obviamente não chute. Então se você sabe a alternativa correta, é lógico que você não vai chutar. Depois, antes de chutar, procure interpretar o enunciado e verificar se as alternativas não se chocam com ele ou não estão de acordo com ele. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Aqui a questão não é uma questão de português, mas eu trouxe aqui para vocês que mesmo não sendo uma questão de português, é possível você acertar a questão só com a interpretação de texto. Lembrando, essa questão aqui é do concurso do Banco do Brasil de escriturário do ano de 2015, beleza? Então olha lá. Uma empresa do setor bancário procurou romper com diversos padrões de ação e práticas existentes, principalmente em função do avanço da tecnologia e da necessidade de aprimorar seus produtos e suas formas de atendimento ao cliente. Após diversos esforços empreendidos pela alta gerência, a partir de uma abordagem sistêmica, chegou à conclusão de que mudar rapidamente os padrões e práticas estabelecidos não é fácil, porém necessária a sobrevivência da organização. Na conclusão apresentada no caso, o conceito de cultura organizacional é tratado como sendo um. Então vamos lá. As alternativas: conhecimento explícito, manualizado e formalizado pelos grupos de interesses internos. Antes, nós precisamos ver aqui o que ele pede na questão, né? Na conclusão apresentada no caso, o conceito de cultura organizacional é tratado como sendo um. Conhecimento explícito, manualizado e formalizado pelos grupos de interesse interno. Então vocês percebem que, na verdade, essa alternativa, só com a interpretação de texto, você já percebe que ela não está correta, né? Por quê? Porque não tem conhecimento explícito ali, não tem nada formalizado, né, pelos grupos de interesses internos. Na verdade, a questão nem cita que é só para os grupos de interesses internos, né? Então, essa alternativa está incorreta. A letra B, procedimento informalmente definido. Vocês percebem que essa alternativa B, assim como a A, ela extrapola o conteúdo que está ali no texto. Então, provavelmente essa questão não seria correta. Se você tivesse que chutar e não soubesse qual era a correta, só com a interpretação de texto você já percebe que essa alternativa não é a melhor. Depois a letra C, variável a ser gerenciada de forma a garantir a adaptação ao ambiente externo e a manter coerência interna. Essa é a alternativa que parece ser mais correta pela interpretação de texto. Não é uma variável que tem que ser gerenciada, né, pela dificuldade que eles estão passando lá na implantação da tecnologia, na implantação de novos modelos, novos padrões. Então essa é a alternativa que, pela interpretação de texto, você já acertaria essa questão. Letra D, caracterização organizacional estática, fechada e imutável. Perceba, o texto não falou isso, então só com a interpretação você já consegue excluir essa alternativa. Letra E, expressão cultural de seus membros, uma vez que a organização é uma cultura, logo uma esfera cultural e simbólica, que não pode ser gerenciada? Claro que não, né, pessoal? É lógico que é possível dela ser gerenciada, é lógico que é possível de implantar ali novos padrões, mas para isso é claro que precisa ter ali um bom gerenciamento, né, uma boa administração. Então vocês percebem aqui que só com a interpretação de texto vocês já conseguiriam acertar essa questão aqui, que realmente a alternativa correta é a letra C, se vocês pegarem o gabarito lá dessa prova do ano de 2015 de escriturado do Banco do Brasil. Beleza? Vamos para a próxima aqui então. Depois nós temos aí, para chutar também, questões que são politicamente corretas, né? O senso comum, o bom senso. Então,
você lendo a questão, você já percebe que vai haver ali um bom senso do que é certo ou do que é errado. Você já consegue chutar a questão, mesmo que você não saiba ali qual que é o conteúdo, qual que seria o conteúdo correto, né? Então vamos fazer essa questão aqui. O Sr. X é um gerente com dedicação extremada à família e sempre que as atividades profissionais o permitem, dirigem-se a locais bucólicos e realiza atividades lúdicas com seus familiares. Com o passar do tempo, o Sr. X entende que o serviço não merece a sua dedicação total e passa a delegar mais e mais tarefas aos seus subordinados, incluindo a assinatura de documentos importantes que, na sua sessão, ocorre mediante meio eletrônico, utilizando um toque cadastrado, sendo frequente a sua ausência no local de trabalho. Com o argumento de visitas constantes a clientes, a portadora do token passa a ser sua fiel secretária. Ocorre que houve a detecção de diminuição das operações na agência dirigida ao Sr. X, o que gerou a visita surpresa de representantes da auditoria interna, os quais constataram inúmeras irregularidades, além das descritas anteriormente. Nessa situação, sob a perspectiva ética. Então, essa também é uma questão do concurso do Banco do Brasil, do ano de 2015, de escriturário. E agora nós passamos para as alternativas para nós analisarmos cada uma delas, mesmo que você não saiba nada. Para nós provarmos para você que essa técnica de chute, né, do politicamente correto, do senso comum ou do bom senso, ela realmente vai fazer você acertar mais questões. Então vamos lá. A família deve ser privilegiada em detrimento das atividades profissionais? Então me fala uma coisa. Na verdade, você está trabalhando numa empresa, está trabalhando no Banco do Brasil. Suponhamos que você está trabalhando no Banco do Brasil. Você é o Sr. X, né? Então o Sr. X, ele tem as suas obrigações lá, né? Ele tem uma parte importante que ele exerce. Ele é um gerente, ó, com dedicação extremada. Então ele é um gerente da empresa. É claro, pessoal, que sendo gerente, a gente não pode falar que a família deve ser privilegiada em detrimento das atividades profissionais. Nós temos que ter, é claro, um equilíbrio, né? Isso eu acho que é o senso comum aí. Então, olha essa pergunta. Nessa situação, sob a perspectiva ética, a família deve ser privilegiada em detrimento das atividades profissionais? Não, né, pessoal? Parece ser óbvio que nós temos que ter um equilíbrio aí entre família e a profissão que é exercida, né? No caso, ele é gerente do banco aqui, então é óbvio que tem que haver um equilíbrio. Me parece que mesmo você não sabendo nada sobre o Código de Ética do Banco do Brasil, me parece que conseguiria excluir essa alternativa. A letra B, comportamento com a família é considerado falta, pois o trabalho deve ser privilegiado? Se você levar em consideração que o comprometimento com a família é considerado falta, poxa, o cara não teria mais família, né? Então essa alternativa também deve ser excluída. Vocês percebem que com o senso comum, com o bom senso, vocês conseguem excluindo as questões? Então vamos para a letra C. Compartilhamento de senhas pessoais é considerado uma falta grave? Opa, essa parece ser uma alternativa legal. Vamos pensar um pouquinho? Pensa bem, você tem uma senha e essa senha, quando você tem uma senha, essa senha é para você utilizar exclusivamente para você. É privativa, uma senha ela não deve ser compartilhada, né? Isso na iniciativa privada, tudo bem, mas numa empresa pública, nós estamos falando aqui do Banco do Brasil, é óbvio que você não deve compartilhar seus dados, né? Você não deve compartilhar sua senha. O compartilhamento que o Sr. X faz, é óbvio, né, pessoal? É uma falta, e é uma falta grave. Se vocês continuarem lendo as outras questões, vamos ler aqui as outras alternativas, nós vamos perceber que essa alternativa é a que melhor se encaixa aqui na resposta. A letra D, o empréstimo de instrumentos de assinatura digital a servidores de confiança é admissível? Pensa bem, se você tem um token e ele é exclusivamente delegado a você, se não fosse privativo, se não fosse só seu, ele seria delegado a mais pessoas. Então, essa alternativa também, ela não é a mais adequada. Eu acho que com o bom senso você já conseguiria eliminá-la. Os atos praticados representam a moderna administração com delegação de funções e exercício de confiança nos subordinados? Também não, né, pessoal? Você não pode simplesmente emprestar o seu token, a sua assinatura digital, porque você delega funções. Na verdade, essa assinatura é um ato pessoal que deve ser exercido pelo próprio gerente, pelo próprio Sr. X, né? Então, a resposta que melhor se encaixa aqui seria a letra C. Eu acredito que com bom senso você conseguiria acertar essa questão. E vai aparecer outras questões aí no seu concurso que você vai ter que ter esse bom senso, né? Dar uma analisada, pensar bem, por exemplo, senhas pessoais, né? Olha o que fala aqui a questão, que ele emprestou o seu token, né? O token cadastrado. Além disso, causou ausência no local de trabalho, né? A portadora do token passa a ser sua fiel secretária. Porém, vocês percebem que a assinatura digital é uma atividade exclusiva do gerente, portanto, não poderia ser transferida para outra pessoa. Uma outra questão aqui de politicamente correto, senso comum, de bom senso, que você vai ter que levar em consideração aí. Sr. W, após longa carreira no banco Z&Z SA, passa a chefiar uma equipe numerosa de colaboradores, sendo instado pelas altas instâncias da instituição financeira
aumentar o nível de produtividade individual. Com esse objetivo, ele realiza pesquisas sobre as necessidades e os desejos dos funcionários e realiza diversas sessões de treinamento. Ao aplicar os conhecimentos nas relações concretas, resolve criar um ritual. Ao final de cada expediente laboral, elegendo um funcionário mais produtivo e o mais improdutivo do dia. Para o vitorioso funcionário, outorga uma barra de chocolate fino e para outro a inclusão de um quadro de avisos com o seu nome e em letras garrafais. Senhora V, após um mês sendo classificada em último lugar, começa a chorar, causando comiseração nos seus colegas que passam a criticar o método do gerente e levam o caso à comissão de ética do banco. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, tais fatos são: pessoal, pensa bem, o senhor Y aqui, ele queria ter um melhor rendimento aí dos seus empregados, né? E aí o que ele fez? Ele privilegiou aqueles que eram bons, na opinião dele, mas aqueles que eram ruins, ele começou a fixar o nome na parede aí, né? No final do expediente, ele colocava o funcionário mais produtivo, então, ele dava uma barra de chocolate, e para o outro que era improdutivo, ele fixava o nome na parede. E em determinada ocasião, a senhora V teve um prejuízo aí, né? Ela ficou constrangida, começou a chorar, causou comiseração nos seus colegas que passaram a criticar o método. Logo, dá pra gente concluir aqui que esse método não é o mais adequado, né, pessoal? Para esse tipo de objetivo que ele pretende aí para ser mais produtivo. Então vamos para as alternativas. Então a pergunta é, nesse caso, de acordo com o Código de Ética do Banco do Brasil, tais fatos são. Então imagine que você não sabe o Código de Ética, mas é lógico que pelo senso comum você consegue resolver essa questão, né? Pelo menos excluir algumas alternativas. Esse método, ele é adequado? Ele é adequado? Não é adequado, né, pessoal? É essencial para um adequado desenvolvimento do trabalho? Claro que não, né? Então é inadequado, uma vez que são repudiadas atividades de qualquer natureza que caracteriza assédio no ambiente de trabalho? Claro, essa parece ser a alternativa mais correta. Você percebe que com bom senso você já consegue acertar essa alternativa, você já consegue acertar essa questão. Depois, letra E, inadequados, uma vez que analisar os fatos sob a perspectiva empresarial revela-se essencial para aferir a sua regularidade. Vocês percebem que aqui ele coloca como sendo inadequado, mas depois aqui ele faz uma afirmação como se fosse adequado essa prática. Então, uma vez que analisar os fatos sob a perspectiva empresarial, é essencial para aferir a sua regularidade. E claro que não, né, pessoal? Claro que você causar esse constrangimento não é essencial para aferir a regularidade, para o funcionário ser mais produtivo. Próxima questão, para você chutar também aí de uma melhor forma. Palavra que exclui outro sentido. Somente, unicamente, exclusivamente, só, apenas, jamais, nunca, de modo algum. Então vamos para a questão, para você entender. Um cidadão, por dificuldades financeiras momentâneas, deixou de pagar em dia suas dívidas. Vindo por força de sua mora e do seu inadimplemento inscrita em cadastro de devedores, com o passar do tempo, a sua situação foi melhorando e, após muito sacrifício pessoal, conseguiu quitar suas dívidas. Em determinado momento, no entanto, foi surpreendida com a negativa de crédito em estabelecimento comercial, por estar o seu nome inscrito no cadastro de devedores inadimplentes. A melhor interpretação do Código de Defesa do Consumidor indica que, então, pessoal, nós temos aqui uma pessoa que ela tinha uma dívida, mas depois ela foi lá e quitou essa dívida, né? E ela teve, inclusive, que passar por uma situação ali difícil, né, de sacrifício pessoal, mas ela conseguiu quitar. Só que em determinado momento, ela teve a negativa de um crédito, né? Porque o nome dela estava escrito no cadastro de devedores inadimplentes. Vocês percebem que a empresa que escreveu o nome dessa senhora no cadastro de inadimplentes, a mesma empresa que cadastra, né, que faz o cadastro, ela mesma que deve tirar, né? Não deve ser essa cidadã que deve ir tirar o seu nome lá do cadastro de inadimplente. Então, aqui nós temos uma questão que é de senso comum e também de palavras exclusivas. Então, vamos partir aqui para as alternativas. Vamos lá, letra A. Caberia a devedora buscar o cancelamento dos serviços nos cadastros de inadimplentes? Pessoal, é o bom senso, é aquilo que eu falei. Se a empresa, ela que fez o cadastro, então ela mesma que tem que proceder à sua retirada, né? Eu tenho uma dívida com uma empresa. Meu nome foi por SPC Serasa. Quem que tem que tirar o meu nome após eu realizar o pagamento? Essa obrigação é da empresa. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele sempre beneficia o consumidor. Então, entre o consumidor e o fornecedor, sempre busque privilegiar o consumidor. Se cair alguma questão lá na sua prova, busque sempre a alternativa que vai privilegiar o consumidor. Então, a letra B. É ônus do credor, após a constatação do pagamento efetivo da dívida, retirar o nome do devedor do cadastro da inadimplente? Essa alternativa parece ser a mais correta, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele protege
protege o consumidor, e a alternativa aqui coloca o credor como sendo quem tem a obrigação de tirar o nome do cliente, né, o nome do consumidor do cadastro da inadimplente. Então essa é a alternativa correta. Letra C, deve ocorrer a retirada de registro da inadimplente somente, olha a palavra aqui, exclusiva, somente 5 anos após o ingresso, mesmo no caso de pagamento. Então olha só, palavra exclusiva e aqui um bom senso, né, pessoal? Depois que eu paguei, mesmo assim ainda vou ter que esperar 5 anos para tirar o meu nome do cadastro da inadimplente? É óbvio que não, né? Isso me parece ser uma questão de bom senso, mesmo que você não saiba nada. Veja que é possível de você acertar a questão somente com um bom senso. Ocorrerá a manutenção do registro no cadastro de inadimplentes como forma de proteção ao comércio? Claro que não, né? Se o Código de Defesa do Consumidor ele vem para proteger o consumidor, ele não serve para proteger o comerciante, certo? Então a ideia é proteger o consumidor. Por isso que é uma questão de bom senso, de justiça, de proteção do mais vulnerável. Letra E, será retirada a inscrição do registro no cadastro inadimplente somente se houver medida judicial? Claro que não, né, pessoal? A partir do momento que houve o pagamento dessa dívida, tem que se tirar o nome desse consumidor do cadastro da inadimplente. Então percebe que essas alternativas que tem a palavra somente, unicamente, exclusivamente, são alternativas que você já pode excluir. Se você não sabe qual que é a alternativa correta, é lógico, você já pode estar excluindo, porque com certeza essa não vai ser a alternativa correta, a não ser que você tenha absoluta certeza de que essa palavra somente aqui se encaixa perfeitamente em um caso específico que seja mesmo só aquilo, né? Só apenas uma coisa, mas não é o caso aqui, né? Então vamos para a próxima questão aqui. Uma observação, quando essas palavras exclusivas estiverem dentro de uma alternativa em que a questão está pedindo é incorreta, é bem possível que essa alternativa deva ser marcada. Então imagine você que uma questão X, né? Coloquei uma questão X, marca a alternativa incorreta. Então o examinador está pedindo para você aqui, marque a alternativa incorreta. Quando ele está pedindo para você a incorreta, quando essas palavras exclusivas aparecerem na alternativa e você tiver dúvida qual que é a certa, então você pode marcar essa alternativa, porque você vai estar acertando provavelmente a questão. Então imagina aqui, ó, jamais o Internet Banking apresentará problemas para o cliente que possui conta corrente. Ele pediu a alternativa incorreta, então você tem que marcar essa alternativa aqui. Depois, sempre o cliente do Banco do Brasil estará protegido contra qualquer tipo de ataque em operações realizadas por meio remoto? Pessoal, sempre? Claro que não, né? A gente sabe que hoje existe, inclusive, uma grave crise de segurança aí. As pessoas ainda têm muito medo desses aplicativos de bancos aí, exatamente porque da questão de segurança, né? Então, se aparecesse uma alternativa dessa daqui para você na questão e ele estivesse pedindo para você marcar a incorreta, então essa seria a questão que seria assinalada, a alternativa que seria assinalada, beleza? Vamos lá. Técnica das alternativas proporcionais ao número de questões. Número de questões proporcionais. Sua prova terá 70 questões e elas serão divididas pelo número de alternativas, que são 5 na sua prova no caso do Banco do Brasil. Então, aproximadamente são 70 questões. 14 questões serão A, 14 questões serão B, 14 questões serão a letra C, 14 questões serão a letra D e 14 questões serão a letra E. Então, você vai marcar nas alternativas, você vai marcar do total de 70, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E. Isso é proporcional, tá, pessoal? Não significa que você vai marcar 14, na verdade pode ser 16A, 12B e assim por diante. Vai variando, tá? Mas isso é um parâmetro que serve para te ajudar a chutar também. Quais são as premissas que você tem que seguir? Primeiro, resolva as questões que você tem certeza, é claro. Na sua prova, o que você vai fazer primeiro? Resolver todas aquelas questões que você tem certeza. A que você não tem certeza, você deixa sem fazer por hora, certo? Depois, utilize as técnicas de chute anteriores. Então, utilize aquelas técnicas de chute de bom senso, você já vai conseguir acertar algumas questões com essa característica aí de bom senso e de interpretação de texto. Terceiro, elimine as alternativas que você tem certeza que estão erradas. Então, a alternativa que você viu ali, que você com palavras exclusivas, né? Se você tem dúvida nessas alternativas, você já exclui logo de cara, certo? Então você já elimina essas alternativas que têm palavras exclusivas ou que você tem certeza que está errado. Depois, faça uma contagem e veja qual foi a alternativa que você menos marcou. Então, um exemplo aqui, de 70 questões, imagine que você marcou 14A, 11B, 10C, 9D, 12 alternativas, letra E. 12 questões, letra E. Deu um total de 56 questões, então ficou faltando 14, né? Porque a sua prova tem 70 questões. Então você verifica quais foram as alternativas que você ficou na dúvida e assinala que você marcou menos. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que lá na sua prova você ficou em dúvida entre a alternativa letra A e a letra B.
Bom, se você ficou em dúvida, já utilizou as técnicas de chute anteriores, o que você vai fazer? Bom, eu fiz a contagem, né? Fiz a contagem e percebi que deu esses números aqui, no nosso exemplo. Então, se você está em dúvida entre a letra A e a letra B foi a que você marcou menos alternativas. O que você vai fazer? Você vai colocar a letra B como sendo correto lá na sua prova, tá bom? Porque é uma das formas de você equilibrar aí o número de alternativas. Não sei se ficou claro. Então, vamos supor, está aqui em dúvida entre a letra B e a letra C, certo? Você contou lá, já teve 11 questões com a letra B. O que você vai fazer? Bom, eu vou chutar na letra C, porque a letra C é o que tem um número menor de alternativas aqui que eu já coloquei na minha prova. Depois é uma outra técnica de chute aqui, é chutar a alternativa mais longa, pois geralmente é a que tem maior probabilidade de estar certa. Então eu trouxe aqui para vocês um outro exemplo. Uma das características positivas do boom imobiliário que o país vivenciou na última década e parte da atual foi proporcionar a diversas famílias a conquista da casa própria. A Caixa Econômica Federal teve um papel importante na concessão de empréstimos, mas as funções da CEF são muito maiores dentro do sistema financeiro habitacional. Nesse sentido, não é atribuição da CEF. Vamos lá ver o que não é atribuição da CEF. Pessoal, perceba que se você não sabe, né, o que você vai fazer? Você vai chutar a alternativa que é maior aqui. E no caso, a alternativa maior aqui é a letra C. E se você for pegar o gabarito, você acertaria aí a questão, porque essa é a alternativa que tem o maior número de texto, né? Então, conte as linhas. Se você está na dúvida, uma outra técnica de chute é contar as linhas para você poder chutar aqui na alternativa. Eu acredito que na ordem que eu coloquei aqui para vocês, é a melhor forma de você acertar a questão por chute, né? É você fazer essa ordem que eu falei para vocês. Então, pessoal, você chegou aqui no final do vídeo, parabéns. E eu quero deixar um presente aqui embaixo para você. 5 conceitos importantes para você poder aprender os conceitos para você passar em concurso público. As alternativas que eu falei para você aqui, como sendo que são politicamente corretas, aquelas que eu fui dizendo ali que era certa, realmente, se você for olhar o gabarito oficial, são as questões certas, beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!